Salve, salve galera! Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach e no vídeo de hoje vamos falar como você ser melhor do que a maioria das pessoas. Com base em neurociência e alguns assuntos comportamentais, vamos falar disso hoje. Roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, como você pode ser melhor do que a maioria das pessoas. Exato, eu peguei uma referência do Wesley, que é neurocientista, ele trabalha com a questão, é psicólogo também de formação, e ele traz como você ser 99% melhor do que esse 1% dos outros e das pessoas. O que é a mística disso e o que a neurociência nos traz? Quando a gente olha alguns pontos, principalmente de comportamento e daquela base de corpo, mente e alma, a gente consegue identificar algumas coisas que, se as pessoas desenvolverem com frequência ou trabalharem em si, elas conseguem alavancar ou subir degraus na vida a mais do que outras pessoas, ou seja, sair da média. E aí a gente vai falar um pouquinho de quais são esses pontos hoje. Primeiro ponto que a gente consegue destacar e sobressair diante dos outros: gestão das emoções. Hoje, quando a gente pensa no lado emocional, na questão emocional, é um dos fatores que mais tem influenciado em resultado, rendimento e rotinas das pessoas. Ou seja, se eu não consigo gerir as minhas emoções de uma forma diferente que seja saudável para mim, na maioria das vezes isso pode me consumir e afetar diretamente o meu rendimento no meu dia a dia, seja no trabalho ou na vida pessoal. Então, quando a gente pensa no que isso afeta, a gente pode usar exemplos negativos. Estresse, ansiedade, são situações que a emoção tira a gente do eixo. E hoje a gente vê que é algo muito comum de acontecer, principalmente nos números relacionados ao Brasil, que tem um alto índice de estresse no trabalho, burnout, e de ansiedade. É um dos países com mais diagnóstico de ansiedade do mundo. Então, quando a gente pega essa visão sobre as emoções, gerir as suas emoções, entender como elas influenciam em você, ajuda você a estar um passo à frente. E isso é um processo de autoconhecimento. Procure um profissional, procure um terapeuta, um psicólogo, que você possa trabalhar ferramentas e recursos internos para limpar traumas ou emoções que possam te levar para o peso e não para a fluidez. E aí, quando a gente olha para esse lado, a gente vê o quanto que o ambiente influencia nas pessoas. Por que o ambiente? O ambiente é um fator comportamental que mais tira as pessoas do eixo ou alavanca. A gente é influenciado diretamente pelo ambiente que nós estamos. Então, por que, por exemplo, em situações de vício, de droga, de adictos, se é retirado a pessoa para uma internação, para uma clínica de reabilitação, para ela ficar o máximo distante daquele vício e aquilo não fazer mais parte do dia a dia ou do campo de visão dessa pessoa. E aí, se você muda o seu ambiente, você muda o seu estímulo e aí você consegue talvez potencializar você de uma forma diferente. Ou seja, você tem reconhece pessoas e situações do ambiente num outro olhar. Então procure sempre avaliar como está o seu ambiente, se ele está saudável ou tóxico para você. Fazer essa gestão de ambiente, de escolher aonde te faz bem ou não, é uma das coisas que pode te ajudar a subir esse degrau e ser melhor ou evoluir diante de algumas outras pessoas. Outro ponto importante é monitorar o que está despertando o seu pior. Ou seja, nesse ambiente ou nesses comportamentos ou relações, quais são os ambientes que despertam o seu pior? Se você começa a reconhecer isso, fazer um diário das emoções, qual foi minha emoção na semana, segunda, terça, quarta, quarta eu tive um pico negativo. Aonde foi? Foi no trabalho? Foi quando eu encontrei o Vinícius? Foi quando eu encontrei alguém da minha família? A hora que você identifica onde está potencializando ou te dando gatilho para o seu pior, você consegue fazer a gestão de ambiente ou de estímulos negativos. E aí você consegue virar uma chavinha, evitar aquilo, bloquear para estar num passo diferente e de fluidez. Outro ponto importante que a gente fala muito e é simples e as pessoas não conseguem arredondar essa parte.
Como eu falei dessa parte emocional, desse lado mental, agora vamos olhar um pouco para o corpo. Exercício físico, movimento é algo que muda a régua de algumas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de emoções e o que elas causam, a questão de exercício físico para ansiedade e depressão é um fator regulador. Por quê? Exercícios de alta intensidade, sejam feitos de 15 a 30 minutos no dia, ajuda a estimular, ativar os seus neurotransmissores de uma forma diferente para que você corte o que inibe, o que leva a esses graus de ansiedade ou depressão. Então, quando a gente fala que o corpo é algo importante de se ter manutenção, e aí não é virar um atleta, ou ter aquele corpo estereotipado, não é disso que eu tô falando, é movimentar. 15 minutos de uma caminhada, dar uma volta no quarteirão, fazer algo simples, mas que vai tirar você do seu eixo e da sua zona de conforto. O estímulo para o corpo gera gatilhos e ativa situações que muda o seu mental e o seu comportamental. Então é algo muito importante de se regular. Outra coisa que tem a ver com a questão do corpo é o sono. É um ponto que a maioria das pessoas não consegue regular e a gente vive numa sociedade intensa e workaholic, que tudo a gente não tem horário para nada, a gente sabe disso, que é um padrão nosso hoje em dia natural, mas o sono, ele ajuda a desregular o funcionamento do cérebro. É como se você, não tendo uma carga base de sono, que hoje eles colocam de 7 a 9 horas, dependendo da qualidade desse sono, tem os estágios dele. Se você não consegue ficar dentro dessa margem, você não tem um estímulo diferente, ou seja, o seu rendimento a curto, médio prazo cai. Então pode ser que você, eu dormi 5 horas, 4 horas, mas eu tô inteirão. Aí passa 2, 3 horas ou no meio do dia dá aquela queda brusca. Por quê? Porque você não deu manutenção na questão do seu sono. Hoje, o Esalen, que é o neurocientista aí que eu coloquei o psicólogo como referência, ele traz que é o principal fator que ele ajusta quando os pacientes vão até a clínica dele. Então a equipe dele, a primeira coisa que regula é sono, alimentação e a questão de estímulo de corpo, antes mesmo de olhar os problemas e as queixas dos pacientes. Então são fatores que ajudam na produtividade. Se você não tem um sono regulado e uma gestão desse sono, a produtividade tende a cair num período mais curto. E aí você não consegue sustentar resultados por muito tempo. Outro ponto importante é a questão da alma. Por que alma? Sempre que eu falo dessa tríade, desse triângulo, corpo, mente e alma, eu coloco alma porque tem a ver com espiritualidade ou fé, diferente de religião. Mas ter algo além do racional na qual você acredite ou que você tenha um momento com você mesmo. E aí, se você tem esses momentos de elevação, é como se você conseguisse também despertar ou sair de problemas com uma referência maior ou até não explicada diante de um racional. Então, estar atento a esses detalhes te coloca à frente de muitas pessoas. E aí, à frente, não estou falando de melhor ou pior, tá? É no sentido de cuidar mais de você, trabalhar o seu autoconhecimento para o seu desenvolvimento ser mais potente. Ou seja, você chegar na sua melhor versão para estar em um lugar diferente. E aproveita, Curte no canal, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos fazer isso chegar para mais pessoas. Se está fazendo sentido para você, vamos aumentar essa rede e a minha ideia é poder inspirar, desenvolver e transformar o maior número de pessoas possíveis. Valeu? E não esquece de continuar assistindo os vídeos e comentar aqui algum tema que você gostaria de ver. Valeu? Até o próximo, tamo junto!